Há pouca gente que diz assim, vai, voa, dá um golpe de asa. Depois correr mal voltas, olha. E se não voltares, vais arranjar outra coisa e está tudo bem. Mas faz. Tipo, sai desta vida com a sensação de que fizeste aquilo que tu quiseste. Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. Eu, quando decidi fazer este programa, aqui para o primeiro dia, pensei logo que uma convidada que ia ser muito especial é a Joana. A Joana Solnado está aqui connosco hoje. E eu queria te dizer que... Porque é que eu senti isto? Porque a primeira vez que te vi, fui logo impactada pela tua presença. Tens uma grande energia, muito especial, que transmite imensa calma, imensa paz, e não fiquei indiferente a isso. Então eu queria-te agradecer por teres aceito este convite, por teres, ires entrar nesta viagem comigo dos chapéus da tua vida e da nossa vida, de todos nós, e gostava que esta entrevista fosse diferente, talvez, das centenas de milhares de entrevistas que tu já fizeste até hoje, e vou começar por uma pergunta muito, se calhar, desafiante, que é, o que é que até hoje nunca te perguntaram e que até gostarias de contar? Isso é ótima. Olha, antes de mais, obrigada. É uma honra estar aqui contigo. Esse impacto que tu tiveste, não sei se cada um sente de uma maneira, mas eu tive também quando te conheci. Foi muito especial, portanto faz todo o sentido para mim estar aqui e eu desejo um sucesso enorme a este programa. Ficaste uma corajosa por entrares por este mundo adentro e desbravares assim como tens feito. Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Começamos logo bem. Começamos logo assim. Que pergunta é que eu gostava que me tivessem feito, que nunca me fizeram? Normalmente eu costumo ter a sensação que aquilo que eu quero falar, as pessoas não querem ouvir. E aquilo que me querem perguntar, eu não quero responder. Sempre tive esta sensação. Normalmente acontecia muito, principalmente mais na época da televisão. Porque eram perguntas um bocadinho mais generalistas e sensacionalistas também. Temos que chamar as coisas pelos nomes. E se calhar apetecia-me falar de coisas mais genuínas, mais verdadeiras, e não se compadecia muito com o trabalho que eu fazia na época. Curiosamente, quanto menos entrevistas faço, as perguntas começam a ficar mais assim, em contato com aquilo que eu tenho vontade e que eu quero falar sobre. E, portanto, quando tu me convidaste para vir aqui, eu tinha a certeza absoluta que nós íamos por um caminho que para mim é muito confortável, porque conheço-te um bocadinho já, e sei que à partida não me vais fazer nenhuma daquelas perguntas que tipo, sei lá, Vamos lá ver. Gostaste muito quando não sei... Enfim, não vou dizer já. Normalmente, nestes dias que estamos a viver, há muita gente que quer fazer o caminho de ficar mais famoso ou se dar mais a conhecer. E, na verdade, tu estás a fazer, neste momento, um bocadinho o caminho oposto. Estás a ir para trás das câmaras. Sim. Como é que está a ser para ti? Porquê? Olha, eu não me lembro bem porque é que eu fui para a frente das câmaras. Eu pensei nisso muitos anos depois. Sei que foi maravilhoso, que eu amei, eu adoro comunicar e expressar-me, eu tenho essa necessidade. E está na minha natureza, enfim. Mas neste momento da minha vida, já há 4 ou 5 anos, que deixei assim esta parte da frente das câmaras, né, estar aqui deste lado, e que me interessei mais por contar histórias. Sabes, por poder tocar, emocionar as pessoas de outra maneira que não com a minha voz, ou com os meus olhos, ou com o meu instrumento, que é o meu corpo, como atriz. Emprestar o meu corpo a personagens que contam histórias que emocionam as pessoas. Sempre senti que esse lugar fazia todo o sentido, e acho que continua a fazer, mas neste momento estou também a desbravar, como tu, outros terrenos. Até porque acho que não vou fazer isto com 70 anos, não é? Portanto, as coisas têm que se fazer. E se eu tenho vontade de fazer agora, e se me está a puxar a fazer agora este outro lado, que é olhar para as histórias, não do lado do ator, mas olhar para as histórias e muito documental, que eu tenho muito esta coisa do documental, da vida, não é? Da vida como ela é.
mostrar o meu ponto de vista, como é que eu vejo as coisas. É muito difícil mostrar o teu ponto de vista quando és ator. Tens uma cota parte do ponto de vista total, mas não consegues abraçar aquilo como um todo. E agora estou a ter essa experiência de poder abraçar como um todo um projeto, um produto, um objeto artístico e construí-lo com a ajuda das pessoas, claro, que é sempre em equipa, mas construí-lo do ponto de vista de quem conta a história, de outra forma. Não sei se expliquei bem, mas Explicaste lindamente. E isso é o chapéu, quer dizer, temos o chapéu da atriz, que agora passa para um chapéu de realizadora também. Sim. São os nomes assim um bocado pomposos. São nomes um bocado pomposos. Até eu demorei muitos anos a conseguir que me chamassem atriz. Muitos anos mesmo. Como é que gostavas que te chamassem então? Artista? Sim. O chapéu da artista, não é? Sim, que é muito mais. Da criadora, Sim. E tu sentes que o teu lado, antes de vir às entrevistas, eu informo-me e falo com pessoas muito especiais. Gosto de ouvir as pessoas que são próximas a falar sobre os convidados. E também me contaram que tu tens um lado super businesswoman e pragmática, ou seja, tens a parte da atriz, sim, não é? Que tens aquela inspiração e aquela profundidade da atriz, desculpa, não é atriz que eu queria dizer, artista, sim, mas com aquela profundidade, porque és muito mais do que atriz, que fazes, pelo que me contaram, sim, és muito boa também com as mãos a pintar e... Contaram-te umas coisas. Verdade? Então eu gostava que me falasses desses dois chapéus. Olha, são vários chapéus, não é? Estes são vários. São vários, mas sim, este meu lado businesswoman, digamos assim, de ter a produtora, de trabalhar, durante algum tempo dediquei-me ao marketing digital, por exemplo, porque queria divulgar, aprender a divulgar e no momento em que nós estamos, o online é onde tu chegas às pessoas. E a televisão passou a ser um lugar onde tu chegas às pessoas um bocadinho mais velhas, mais envelhecidas, digamos assim, porque os miúdos mais novos estão na internet. A minha filha não conhece nenhum ator que esteja a passar na televisão, mas conhece os atores do Netflix. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Para mim fez-me sentido como é que eu chego às pessoas, como é que eu distribuo aquilo que eu criar, seja o que for, desde que faça sentido, como é que eu distribuo digitalmente. Então comecei a estudar um bocado a coisa do marketing digital. A minha mãe também, enfim, ajudou muito porque ela era do marketing e também o projeto dela é todo digital. Para perceber como é que eu chego às pessoas, como é que eu consigo, de que forma é que eu consigo encontrar quem quer ouvir aquilo que eu quero dizer. E eu acho que isso é uma ferramenta brutal, porque a partir daí tu podes fazer o que tu quiseres, porque já sabes chegar às pessoas. Não é? E acho que isto é o futuro. Então, eu vou pincelando um bocadinho de cada coisa, depois misturo tudo e faço um cozinhado. Até agora ando a pôr ingredientes na minha panela. Vamos ver o cozinhado que isto vai dar. E se vais contar ainda as histórias, não é? Queres contar as histórias, as tuas histórias, qual é que seria a história que gostarias de contar? Tenho várias histórias que gostaria de contar, várias. Mas acho que todas elas passam por a mesma coisa. Engraçado, às vezes dizem, a identidade de um artista. Isso sempre me fez assim, identidade de um artista. Claro, todos os artistas têm a sua identidade, ou deveriam ter, não é? Mas quando eu comecei a querer contar histórias, comecei a perceber que as histórias iam todas bater ao mesmo. Eu assim, mas agora então vou contar sempre a mesma coisa. Não, vou contar a mesma coisa de maneiras diferentes. Não, mas não é a mesma coisa. Não, é o mesmo tema. Não é o mesmo tema. Enfim, começas-te a questionar e começas a perceber, pelo menos na minha... aquilo que eu quero passar às pessoas é uma mensagem de genuinidade, de espontaneidade e de desabrochar da alma, desabrochar de quem as pessoas realmente são. E se eu puder contar uma história, ou se eu puder mostrar uma pessoa a desabrochar aquilo que ela verdadeiramente é, mostrar quase que não conheço palavra melhor do que desabrochar de uma flor, não é? Aquela coisa que de repente... porque eu olho à minha volta e o que eu vejo são pessoas completamente... Não são todas, claro, mas ainda há muita gente completamente automatizado, que não estão aqui e agora, que não estão a respirar, que não estão no seu corpo. E de repente poder-lhes dar, através da arte, um bocadinho da lembrança de quem eles realmente são e dessa conexão de quem eles realmente são,
dá-me um alívio poder fazer isso. Então eu percebi que é uma coisa que eu tenho necessidade. Portanto, eu tenho necessidade de alguma forma, tocar emocionalmente alguém, de forma a ele se lembrar de quem realmente é. Este é um bocadinho o que eu gostaria de fazer. E quando é que tu sentiste este toque em ti? Que despertou também em ti, não é? Sim, acho que como atriz já queria passar a mensagem. Eu comecei muito miúda, gostaria com 14 anos e queria, com os discursos do Martin Luther King. Portanto, eu já queria passar uma mensagem, eu já estava com a bandeira na mão. Manifesto, vamos. A arte serve para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto, se emocionarem, mudarem, porem as coisas em causa. A arte serve para isso para mim. Mas há uns tempos atrás, mais ou menos, não sei, talvez quando eu fui para a minha viagem na Ásia, fiquei lá um ano sozinha, quando tinha para 28 anos, eu percebi-me aqui que a arte não só faz isto tudo, como a arte cura. A arte pode curar. Às vezes há uma música que entra ali num lugar nosso que de repente nos despoleta uma data de coisas inacreditáveis e nos sobe a frequência vibratória. Então, tanto com a música, como o cinema, como os documentários, como estas inspirações de vidas reais, não é? Tipo, aconteceu com esta pessoa assim, caraças. Isto é possível, não é? Mais do que na ficção, claro. Verdadeiros exemplos, não é? Sim, verdadeiros exemplos desta forma de viver, mais conectada, mais consciente, mais aqui. E é como eu acredito que o mundo deve ser. E não deve, mas precisa ser. Este teu caminho da espiritualidade, digamos, começou quando? Ou vem também, sei que a tua mãe está muito dentro desta área, não é? É daí ou de onde é que... Ou já Olha, o caminho da espiritualidade veio um bocadinho como condição. Eu sou sensitiva, sempre fui, e ao longo dos tempos fui-me apercebendo dessa sensitividade. E quando era mais nova sofria um bocadinho com isso, até porque não percebia muito bem o que era e depois era muito estranho. Depois sentia-me muito bem em alguns sítios e sentia-me pessimamente em outros. E depois sentia-me bem com algumas pessoas e outras pessoas faziam-me sentir pessimamente. E aquilo era quase como se eu não tivesse uma permeabilidade energética, como se eu não tivesse pele. Como se as pessoas entrassem em mim e eu nelas e aquilo era tudo uma grande confusão. Uma esponja. Uma esponjinha. Uma verdadeira esponjinha. Uma esponjinha. Quando eu percebi que isso era uma condição e que eu precisava ter ferramentas para trabalhar isso, e que isso, que me trazia algum sofrimento, podia ser uma das maiores bênçãos da minha vida, eu acho que aí foi o turning point. Foi perceber que, ok, esta sensitividade com ferramentas pode ser incrível. E passei a viver uma vida mágica, que é o que eu vivo hoje. Que é uma vida que quase teleguiada, porque dou mais valor às minhas emoções e àquilo que eu sinto, à minha intuição, do que a qualquer outra coisa. Às vezes não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, mas eu estou com aquele limpo, eu tenho que... E vou. E às vezes sem rede. O sair da televisão foi um bocado isso, foi completamente sem rede. Então, e agora? Tenho uma vida confortável, tenho quer dizer, convidam-me para fazer trabalhos inacreditáveis, tenho tudo o que eu como atriz gostaria e eu estou com o ímpeto de fazer outra coisa e de largar isto. Mas eu estou maluca. Sim, o meu ego estava-me a chamar maluca, mas a minha alma estava-me a chamar para outra coisa. E é essa intuição que vai-me levando para o caminho da alma, vai-me tirando um bocadinho do caminho do ego, que... Pronto, como estamos expostos, o caminho do ego é sempre é um desafio constante. Mas sentes que ao seguir este caminho da alma, te trouxe para que lado de ti? Ana, posso-te dizer que quando eu estava a trabalhar full on, como se diz, não é? No ritmo louco em que eu trabalhava, eu não tinha espaço para respirar, eu não tinha espaço para me conectar comigo, eu não tinha espaço para sentir. Quando eu não respiro, ou quando eu não tenho consciência da minha respiração, eu não tenho consciência do que eu sinto. Respiração é sentir. E eu não quero viver assim. Então, por mais que isso me desse um conforto brutal, dava-me um desconforto brutal. Não é? Então é um bocadinho esta balança. Agora, posso fazer, se calhar não preciso de fazer aquilo que eu fazia, nem preciso ser totalmente outra coisa. Posso chegar aqui a um meio termo, as coisas têm todas Mas teve que haver uma mudança, teve que haver aqui um choque abrupto. Essa energia disruptiva, acho que foi a energia mesmo da minha alma a dizer assim, vamos embora, vá, já chega. E é verdade, eu comecei a ficar doente.
Eu fisicamente comecei a ficar doente, comecei a não estar bem, não me sentia bem, já não conseguia, a nível de alimentação e tudo, já não me conseguia alimentar como deve ser. Ou seja, o meu corpo já estava a reclamar, a minha alma falava, eu não queria ouvir, porque eu não era... ia sair da minha zona de conforto, não queria. Então ela começaram a ouvir para o corpo. E eu, para, calma, ok, vou ouvir. E lá tomei esta decisão difícil, mas que não me arrependo de nada, estou tão feliz. E acho que cada vez que fazemos uma coisinha destas, que às vezes não faz sentido nenhum para toda a gente, porque toda a gente dizia, mas és maluco, mas como é que não é? Como é que agora vais fazer isto? Tens uma filha, pá. Aquelas coisas todas que tu já sabes, mas toda a gente te diz. São os teus medos todos, que toda a gente faz questão pronto. Há pouca gente que diz assim, vai, voa, dá um golpe de asa. Depois se correr mal voltas, olha. E se não voltares, vais arranjar outra coisa e está tudo bem. Mas faz. Tipo, sai desta vida com a sensação de que fizeste aquilo que tu quiseste. Sabes? Há pouca gente que te diz isso. Exato. Pá, às vezes por amor dão-te um cuidado. É família, mas para não, cuidado. Porque querem-te proteger. Claro. De quê? Exato. Daquilo que eles acham que é o... E é por amor, sem dúvida. E eu vejo muita gente a fazer mudanças de carreira brutais. E eu fico toda contente que eu dizia, olha, aquele arriscou. Pá, e se correr mal? Pá, correu mal, e então? Também pode correr mal ali ao virar da esquina, não é? E pode correr mal, então, já que tudo pode correr mal e que a vida pode todo correr mal, então bora fazer o que a gente quiser. E tu achas que, enquanto criança, não é? Porque estás a dizer, eu nem sei bem como é que eu virei artista, não é? Sentes que estar numa família de artistas foi uma consequência depois? Sim, eu acho que estar numa família de artistas fez com que eu não conhecesse outra coisa. O meu pai é pianista, minha mãe era cantora na época, meu avô era ator, a minha avó era atriz, o meu tio era ator, o meu outro tio era músico, o meu irmão é músico. Quer dizer, qualquer lugar onde eu me virasse havia música, teatro. Como é que era uma noite em vossa casa com os amigos artistas? A loucura, Conta. a loucura. Tertúlia, eu dormia no puff. Havia um puff gigante na sala, lembro-me de dormir no puff noites e noites, porque um recitava poesia, o outro não sei o quê, depois eram imensos amigos, sempre artistas, depois cantava, depois jam sessions, depois, enfim, até às alta madrugada. Eu tinha que dormir no dia a seguir, mas não queria perder. Dormia no puff, ficava no puff. Mínima, isto com que idade? Desde sempre. A minha casa sempre foi um lugar... Foi a melhor faculdade que eu podia ter tido. Porque tive referências incríveis. Tive referências incríveis desde sempre. Não estou a dizer que isto era todos os dias, mas sim, era animal. Tenho que dizer que era animal. Às vezes tens saudades do chapéu da criança. Sim, tenho imensas. Por acaso tenho imensas. E havia uma pessoa muito especial. Várias. Que te tratava por a minha Joanica. Sim. Uma vozinha. Queres contar? Era a única pessoa. Depois a seguir houve mais uma pessoa que me chamava com a minha Joanica. Tinham dito que era o teu avô. Para quem não sabe, o avô da Joana é o Raul Solnado. Dizem que é o rei do humor português. Mas eu gostava que tu contasses como é que tu o vês, na verdade, enquanto neta. Olha, eu vejo-o como avô. Essa história do Raul Solnado, para mim... Claro, mas como avô, como é que era a relação? Essa história do Raul Solnado, eu digo isto porquê? Porque eu não estava cá. Eu não estava cá na altura em que foi o auge. Eu tenho fotografias em casa da minha mãe, mínima, com o meu tio, o meu avô e 300 milhões de pessoas à volta a sair do Vilaré e para ir jantar a seguir ao teatro. Eu não vivi isso. Eu cresci com um avô gago, engraçado, mas ao mesmo tempo com um sentido de... Ele tinha um sentido de educação comigo super rígido, no sentido em que ele dizia, tens que aprender uma coisa por dia. Era capaz de me ligar e perguntar, o que é que aprendeste hoje? E eu, vou... Não. Ou seja, o que é que estás a aprender? O fado foi ele que me introduziu. A maior parte dos autores portugueses que eu conheço foi ele que me introduziu. Poesia foi ele que me introduziu. Ou seja, eu tive aqui uma educação... Parece que ele me quis passar as coisas todas boas que ele conhecia. E nesse sentido foi um avô e tenho um carinho enorme. Tínhamos uma relação única. Tenho assim, um carinho enorme por ele. Um amor enorme. Mas não o consigo ver como a figura... Não é? Ele levava-me às vezes aos sítios. Imagina, um jantar com não sei quem. Joana, queres vir? Eu, sim, está bem, posso ir lá fazer companhia ao avô. Está bem. Eu ia e ele apresentava-me sempre da mesma maneira. Olá, boa noite, a minha atual mulher. E eu, com 8, 9, 10...
Enfim, sempre dizia, minha avó, né? Minha E pronto, avó. ele tratava-me por Joanica, era a única pessoa que me tratava por Joanica, até que há poucos anos. Uma outra pessoa também me tratava por Joanica, que foi o Pipo, que sem saber, um grande amigo meu, que infelizmente já não está cá connosco também. Quer dizer, está, mas nós não vemos. E esse Joanica, acho que é das coisas que eu mais tenho saudades, que é, sabe, a voz da pessoa, não é? A voz do teu avô, caramba. Seja ele quem for para os outros, a voz do teu avô. E isso eu sempre tive com ele uma relação muito cúmplice e de muito amor, e foi incrível aquilo que ele me passou. Tenho um legado incrível, tenho que agradecer muito, mesmo. Bonito ver essa relação próxima entre neta e avô. Sim, foi mesmo. E com a minha avó também foi. A minha avó era atriz, mulher dele. As histórias que eles contavam, tipo, como é que eles encontraram o Vilaré, o Teatro Vilaré? Estavam à procura de uma garagem em Lisboa. Uma garagem que deve fazer um teatro, assim com umas cadeiras, mas não muitas. Porque a minha avó no Brasil os teatros eram gigantescos. E ela aqui queria um teatro pequenino, com 300 pessoas. O teatro com 300 pessoas era enorme para Lisboa. Claro. Pronto. E como é que eles construíram aquilo tudo? Depois venderam a quinta, que é para ter dinheiro para fazer o teatro. Depois a minha avó chateadíssima, que já não tinha a quinta. Mas o avô todo contente que tinha o teatro. Ou seja, estas coisas lá de casa, não é? Que depois ouves as histórias de fora e fazes há coisas que fazem match, outras não. Sim, claro. Mas pronto, tens dois lados da história. Claro. E hoje trazes aí um chapéu preto, para quem nos está a ouvir só, temos o vídeo e a parte do som do podcast. Mas fala-nos um bocadinho sobre este chapéu, descreve-nos o que é que ele representa. Pois, olha, quando tu me disseste para trazer um chapéu, eu fiquei logo lá em nervos. Porque eu adoro chapéus, mas eu não tenho muitos chapéus. Tipo, tenho para aí 2 chapéus meus, que gosto muito. E, curiosamente, acho que nunca comprei um chapéu, foram todos oferecidos. Todos os chapéus que eu tenho são oferecidos. E este Natal, o meu tio resolveu oferecer uma coleção de chapéus do meu avô. Pronto, que ele tinha lá em casa e que não usa muito e que não sabia o que é que havia de fazer. Eu, não sabes o que é que has de fazer? Como assim? E ele deu-me no Natal. E eu fiquei toda contente. E este é dos que eu mais gosto porque eu lembro-me dele com ele. Eu lembro-me dele usá-lo. O avô adorava chapéus. E a verdade é que, de alguma forma, há bocadinho estavas a falar os chapéus da vida. Este chapéu tem mais de 50 anos. Já está todo carcomido, toda coisa. É português, de pele e coisa, ali do Chiado. Aquela história que estavas a falar de termos vários chapéus na vida, não é? E eu acho que não foi o meu avô em si que me passou este chapéu da representação. Não foi. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu coloquei este chapéu em mim durante uns anos. Porque eu inscrevi-me para fazer televisão como sendo a Joana Madeira, que é o que eu sou. O meu pai chama-se Rui Madeira, eu sou a Joana Madeira, olá, prazer. Pronto. E fui Joana Madeira, o meu primeiro projeto, todos os meus primeiros projetos foram Joana Madeira, até entrar na televisão também foi Joana Madeira, até que começaram a ouvir as entrevistas, Joana Madeira, vírgula, a neta do Solnado. Joana Madeira, vírgula, a neta do Solnado. E eu, há qualquer coisa aqui, tipo... Está a bater. Tipo, porque estarem a explicar quem é que eu sou, se, tipo, o meu trabalho vale... E até pensei assim, se calhar estou aqui a querer pôr o meu nome, ou seja, o meu nome para tentar me afirmar de alguma forma como o meu trabalho e não como a neta de... E nesse momento eu disse assim, não, eu vou, de alguma forma, eu vou encurtar isto. Eu vou encurtar este Joana Madeira à neta do Solnado. Eu vou pôr Joana Solnado. Toda a gente já sabia que era porque... ele ficou com uma felicidade, de um orgulho, de uma coisa. Ele ficava assim, tipo, tão feliz. Eu perguntei ao meu pai se ele não te importava. Ele dizia, achas, para fazer o teu avô feliz, deixa-o ficar feliz. E a verdade é que, de alguma forma, eu aceitei o orgulho que este sobrenome me trazia, mesmo que ele me pudesse, no início, causar alguma insegurança, claro. Porque achava que as pessoas viam como... ela faz isto, então porque é, não sei o quê. Sim. Mas, rapidamente, a minha carreira também alavancou de tal forma que isso
Desvaneceu. Então foi muito bonito eu ter aceito um dos meus maiores medos, não é? Então, na verdade, isto depois para dizer em relação ao chapéu, na verdade, eu pus um bocadinho o chapéu dele com o maior medo que me confundissem com ele. Na verdade, não confundir, ele é inconfundível, jamais algum dia chegarei aos calcanhares do artista que ele foi. Quase como tu pôres também o chapéu dos teus medos, assumi-los e de repente eles viram uma outra coisa, transmutam-se, não é? E este foi um bocadinho o significado de aceitar o sobrenome com orgulho em vez de aceitar o sobrenome com medo. E ele ficou com o orgulho assim, todo bem brilhante. O medo já foi há muito tempo atrás. E abriu com certeza portas em ti lindas, não? Sim. Nós gostamos muito do tema da espiritualidade, isso é um grande passo, não é? Claro que sim, e tu enfrentares as tuas questões, não é? Sim. Não andas a fugir delas o tempo todo. E depois é aquilo que é tipo, nós fazemos uma tempestade gigante, ai meu Deus, e as pessoas vão achar que se calhar é só para... E depois de repente é assim, se calhar vamos lá mesmo ver como é que isto é, e depois é lindo. E na verdade as pessoas o quê? O que é que interessa? O que é que interessa às pessoas? Exato. Eu interesso-me muito pelas pessoas, mas sinceramente eu não posso viver a vida a tentar agradar a toda a gente e não me agradar a mim. Socorro. Prisão. Não. Então acho que isso é um dos grandes ensinamentos da vida. É tão difícil fazer isso, não é? Estamos mesmo. Qualquer pessoa, não é só pessoas mais conhecidas, é qualquer pessoa. Às vezes é o que os nossos pais queriam que nós fôssemos, os nossos amigos queriam que nós fôssemos, não é? E esta história de encontrar quem é que nós realmente somos, verdadeiramente somos, é um caminho lindo, duro para cacete. Pois é. É duro, é uma trabalheira. Às vezes vejo toda ali a trabalhar, achavas que vinhas de férias? Não é? Uma trabalheira. Mas eu às vezes vejo aquelas pessoas um bocadinho mais desconectadas e que estão ótimas. Elas estão ótimas. O quê? Há esta coisa de se trabalharem muito e estão sempre em processos e não sei o quê. E eu olho para elas e digo assim, eu quero estar aqui onde eu estou. Eu quero mesmo estar aqui onde eu estou. Porque quando nos passa por cima os medos e as coisas más da vida, não são más, mas as coisas difíceis da vida, quando nos passam por cima, também nos passam por cima as coisas... por cima não, ao lado. Quando nos passam ao lado as coisas desafiantes, também nos passam ao lado as coisas maravilhosas. É uma proposta de passar tudo ao lado. E eu quero essa proposta. Não quero essa receita. Quero todas as experiências. Quero tudo aqui. Estamos aqui nesta vida para aproveitar. Exatamente. E estavas aqui falaste do teu pai. Normalmente as pessoas conhecem mais o lado maternal da tua família. Sim. E no lado paternal, quem é assim a estrutura? Quem é que é assim a pessoa que tem uma história que te impactou na tua vida ou que te inspira de alguma maneira? Olha, eu tenho uma ligação com o meu pai fortíssima, sempre tive. Aliás, eu tenho uma sorte imensa porque a minha relação com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai é incrível. E sempre foi. Assim, de um companheirismo, de um dar o braço para a vida. E tenho imensa sorte, tenho mesmo imensa sorte com eles. Mas quando estavas a falar, a primeira coisa que me veio, e é essa que eu quero partilhar, foi a mãe do meu pai, a minha avó, Dorinhas, que era como lhe chamavam, vó Dorinhas. Foi a primeira pessoa que eu me lembro de ter um amor e um cuidado comigo. Eu ainda me lembro às vezes dela me fazer penteados no cabelo para ir à missa. Eu tinha 4 anos, 5 anos. Uma sensação de cuidado, uma sensação assim de me pôr toda bonita para ir à missa, para dizer olá às amigas dela, enfim. E era uma avó que eu tinha um carinho, um amor. E até hoje, quando eu me lembro assim daquele amor incondicional, daquela pessoa que cuida, que faz os miminhos todos e a papinha como tu gostas e eu não sei o quê. Aquilo que tu queres tudo, queres aquilo tudo quando és mais velha, não é? Na altura. Mas depois, quando cresces, queres aquilo tudo outra vez. É a mãe do meu pai, é a minha avó Dorinhas, que foi quem me ensinou realmente esta troca do amor, como ela é saborosa, como ela é deliciosa, como ela é esta cumplicidade. Acho que foi com ela que eu aprendi isso e trago para a vida. Amor. Até fico aqui, coração cheio a ouvir. Está-me saudades da minha avó também. Os avós têm esta coisa de mel, não é? Completamente. Não estou a dizer que os pais não têm, mas têm uma responsabilidade diferente. Claro. E achas que, na verdade, tu adoras a natureza? Eu sei. Sim. Mesmo. Minha filha chama-se Flor. E era exatamente o que te ia perguntar.
E tens a flor na tua vida. Falar sobre natureza e falar sobre a flor está tudo muito ligado, não é? Porque não há nada que nos faça mais animais e mais bichos do que sermos mães. E é engraçado que nós temos eu e ela temos uma conexão muito parecida com a natureza. Esta história de todos os dias conectar com a gratidão que é termos este paraíso onde nós vivemos, termos este ar que nós respiramos, que nos faz estar vivos, porque senão não estaríamos. E damos isto como adquirido. Temos a comida que todos os dias sai da terra para nos alimentar, para nós podermos ter energia para fazer as nossas coisas. Isto parece tão simples e tão básico. Isto é o que nos faz estar vivos, que é para depois podermos fazer o resto todo, que nós damos mais valor do que isto. Então, tento-lhe passar até esta minha obsessão pela simplicidade, sabes? Pelos elementos, pelo ar, pela água, pela terra, pelo fogo, que são eles, juntamente com este lugar incrível onde nós vivemos, que nos dão o acesso à vida, a viver estas experiências todas que nós vivemos, que nos fazem esquecer. Na verdade, quem é que nós somos e o que é que nós estamos aqui a fazer. Estas ligações. E acho que esta ligação com a natureza, ela traz-me uma ligação comigo própria muito grande. Tanto que eu, quando estou um bocadinho mais coisa, tenho que ir para o pé da natureza, tenho que ir para o pé vou montanha, praia, vou a qualquer lugar que não tenha betão armado, sabes? Esta selva de betão, como chama a Capicua também. Porque o betão não tem energia, ou tem uma energia que não é, enfim, não sei, físicos expliquem qual é a energia do betão, porque eu não sei explicar isso. Eu e a Flor conectamos muito nesse lugar, e acho que o nascimento dela trouxe-me muito também essa coisa do animal, do animalesco, do instintivo que nós somos. De repente temos ali uma criança para amamentar e depende de nós. É uma coisa... Eu adoro ser mãe. Adoro. Assim, das coisas que eu mais... das funções que eu mais gosto da minha vida é realmente ser mãe, e mesmo a responsabilidade de a educar, de a orientar, do que é que eu acho que é importante para ela ver... Como é que ela vê o mundo, como é que ela se sente, vê-la e fazê-la ver as outras pessoas também. Criar um ser empático. Tu tens esse método especial de educar. Há um método específico, ou não? Eu acho que é muito intuitivo, sabes? Que é um método. Quanto mais racional for, eu li imenso quando ela estava grávida, imenso. Agora, dos 0 aos 3 meses, não sei o quê, dos 3 meses aos não sei quantos. Até que houve uma altura que eu disse, calma, deixa lá ver o que é que está aqui. E realmente, quando tu estás mais atento a isto que está aqui, vêm os teus medos também. Tipo, fogo, agora, olha a responsabilidade. Tenho uma responsabilidade de lhe mostrar o mundo como eu acho que o mundo é. Então eu tenho que ter um ponto de vista sobre o mundo. Senão eu não lhe posso mostrar nada. E mais, como é que eu vou convencê-la de que a vida é espetacular se eu não for feliz? Eu tenho que ser feliz, nem que seja para ela perceber que é possível ser feliz, ter-me como referência. Então tudo isto mexeu imenso comigo e eu acho que a nossa relação é mesmo muito especial, porque ela tem uma conexão comigo muito forte, eu com ela, e nós partilhamos várias coisas da vida que gostamos. Ou seja, temos pontos de contato muito fortes. Este da natureza, ela adora andar de caravana, eu amo andar de caravana por todo lado. Ela mete-se na caravana comigo e diz, mas para onde é que nós vamos? Eu não sei. E ela, o melhor destino é não sei. Como assim? Já estou a criar uma aventureira. Que bom. Então este partilhar isto com ela é mesmo tipo uma companheirona. É mesmo fixe, é mesmo bom. Ai, olha. Estou contente por ter a Flor na minha vida e por ela me ter escolhido. Porque acredito que ela me escolheu. Ela diz, mas escolhi-te tão bem. Eu, Ela está mesmo no caminho certo. Ela está super connected. E é engraçado que esta parte da espiritualidade, ela às vezes pede-me, várias vezes fazemos meditações juntas, e pede-me, podes-me fazer uma meditação para eu me acalmar um bocadinho, para ver se eu consigo dormir melhor. Eu, claro, e faço, é um bocadinho minha cobaia a fazer ali umas coisas. E ela adora e agradece muito também, faz assim os seus... Não gosto de chamar oração, mas é um bocadinho de agradecer ao planeta e de agradecer à vida e agradecer esta oportunidade, não é? E eu sinto-me super orgulhosa por ouvi-la já dizer essas coisas. Uau, que idade é que ela tem agora? 8. Ai, 8. E já Sim. assim, uau. Sim. E eu sei que agora parte... Pode ser que se estrague toda, mas eu estou a fazer a minha parte. Para agora, exato. Para agora Tenho que fazer a minha parte. Está no bom caminho. Quer dizer, no caminho que tem que ser, na verdade, não é? Mas para nós é. Exato. Achamos que é o melhor.
E isto também está ligado um bocadinho com aquilo que tu vês, com outras coisas que queres fazer no futuro, não é? Queres contar um bocadinho só do que é que vem aí? Está ligado. Eu sou muito apaixonada pela relação dos pais com os filhos, porque acho que é uma ligação sagrada e nesse espaço pode-se construir muita coisa. E eu acho que é uma responsabilidade dos pais e das mães incutirem nestes miúdos que vão ser o futuro já esta noção da consciência, esta noção de sermos quem nós realmente somos e de empatizar com os outros. E nesse sentido eu estou a começar a estudar um bocadinho mais e tal. Eu tenho muitos anos de meditação em cima, faço umas cobaias com a flor, já estou a ajudar algumas amigas, mas de criar um programa de meditação para crianças mesmo, para elas poderem já começar a conectarem-se já com esta idade. Que é para não chegarem à nossa idade e terem que ralar tanto como nós para encontrar 5 minutos de paz de espírito, às vezes no meio de um dia atribulado. Terem mais esta noção do momento presente e poderem ser menos reativas ao mundo e mais ativas, mais proativas, serem mais elas. Então estou a trabalhar um bocadinho neste programa de meditações e de rotina energética para crianças também. Isso é uma coisa gira, lúdica, que eles se divirtam, mas que ao mesmo tempo estejam a arranjar ferramentas para poderem continuar a ser os seres sensíveis que eles são, porque as crianças hoje em dia vêm com uma sensibilidade brutal. Há pais que não sabem o que é que vão de fazer. E qual é que é o normal? É bloquear essa sensibilidade para conseguir viver neste mundo. E aqui o desafio é outro. Aqui o desafio é encontrar ferramentas para conseguir empoderar esta sensibilidade e trazê-la para o mundo de uma forma positiva, de uma forma assim, empoderada, boa, que se sintam bem com aquilo que são. Pronto, estou nesse... Eu tenho muitos chapéus. Muitos chapéus tenho eu. E agora tu vais lançar um podcast que está exatamente ligado com isso. Pois está. Conta lá. Pois está. Queria fazer um podcast sobre desenvolvimento interior, sobre espiritualidade, sim. Não, sobre ecologia. Não, sobre espiritualidade com ecologia. Não, consciência, consciência dá para tudo. Não, mas eu também queria falar com artistas, assim, de inspiração, criatividade, coisas sobre criatividade. Sim. Às tantas depois também queria falar sobre algumas doenças, porque acho que são essas perdas das doenças da vida que nos fazem mudar, que nos fazem despertar. Eu pensei, não, mas existe tudo, qual é que é o umbrella para isto tudo? Então resolvi fazer uma coisa. E depois também gosto muito de poesia, porque estava a recitar, também gosto de cantar, também gostava de cantar. Eu assim, fogo. Isto realmente ser criativa é lixado, porque podia ter uma ideia só. Então escrevi montes, até que misturei aquilo tudo e disse, não, eu vou fazer o que me der na real gana. O que me apetecer. Cada semana vou fazer o que me apetecer. E às vezes há uma semana que se calhar não vou fazer. E se calhar vou convidar pessoas que eu adoro, que fazem parte da minha vida, que as pessoas não conhecem de lado nenhum. Se calhar vou convidar pessoas que as pessoas conhecem e mostrar o outro lado delas. Vou fazer o que me der na real gana, e chama-se Na Real Gana. Ainda não lancei, mas está quase. Ia ser em vídeo, mas vai ser em podcast primeiro, depois pode ser que eu comece a filmar. Mas está-me a dar um prazer enorme por poder expressar aquilo que me apetece, aquilo que eu tenho vontade. E sem limitações. Estou a adorar. Estou desejosa de ouvir. Tu vais ser convidada, não penses. Isto é uma moeda de troca. Exato. E olha, e aqui, primeiro espero que esse podcast seja um sucesso, tenho a certeza, porque é engraçado, porque eu também sou muito versátil e adoro fazer várias coisas. Portanto, eu acho que quando tu me contaste essa ideia, achei que gênio, é mesmo isso, é o que nos apetecer. Nós temos que fazer o que nos apetece na nossa vida e viver cada momento e viver o presente e acordar. E hoje sou o quê? Hoje apetece-me fazer isto e ser isto e está tudo bem. Portanto, fico mesmo feliz e desejosa de ver os resultados que aí vêm. Obrigada. Agora, queria-te perguntar, aqui nos Chapéus há muitos, nós temos assim uma pergunta que vamos querer perguntar aos convidados, que é, se esse chapéu te pudesse levar para algum momento atrás na tua vida que tu gostasses de viver outra vez, ou fazer uma coisa diferente, para onde é que tu ias? O que é que tu reviverias? Uau! Pergunta para queijinho. Pergunta para queijinho. Pergunta para queijinho. Onde é que eu iria? Olha, eu vou-te dizer a primeira coisa que me veio à cabeça, não sei porquê. Mas eu ia para o momento em que eu me estreiei. Quando tinha 14 anos. Aquele momento foi um dos momentos mais prazerosos da minha vida, mais naturais. Eu senti como se estivesse na barriga da minha mãe.
Foi assim um momento incrível. Não ia para lá para fazer nada diferente, mas ia para viver aquela coisinha outra vez, aquela sensação, que bom, que foi pisar no palco pela primeira vez. Foi assim uma sensação, e eu não tinha ensaiado, porque faltou uma atriz no dia da estreia, e eu, como vi os ensaios todos, disseram-me para eu ir fazer o espetáculo. E eu estreiei assim. Foi tipo assim, olha, a vida mesmo vais ter que ir, vai. E eu, minha avó era encenadora. Uau. E eu estava sempre ao lado dela, vi os ensaios todos, sabia aquilo tudo de cor. Ela disse, Joana, vais ter que nos ajudar, vais ter que fazer. E eu, como assim? Ela vai. Às sextas está no teatro. E eu, está bem. E fiz, pronto. E foi assim uma sensação. Eu voltava lá, claro. Voltava a alguns lugares. Agora pensando bem. Sim, mas aquela máquina do tempo pode funcionar agora, só chamar, vamos já. Exato. E Acho que agora, ia e se o chapéu te pudesse levar para o futuro? Como é que tu virias? Onde é que tu virias? Onde é que tu te vês, na verdade? Olha, vejo-me rodeada de mulheres. A comunicar, a falar e a passar alguma coisa ao mundo. Vejo-me assim, vejo-me com muita gente à volta, mas num grupo de mulheres que de alguma forma querem mudar alguma coisa no mundo, mesmo que seja pequenino, que depois sejam pequeninas células reprodutoras. Vejo-me assim. Vejo-me rodeada de mulheres. Espero ser uma delas. Nem tu! Conta comigo! Lá estarei. Tão bom. E olha, estamos quase aqui a chegar ao fim. Assim, a última pergunta. Que na verdade é... Tu tens um quadro que tu pintaste, ou tinhas um quadro, que tinha uma frase. Sabes que frase é que é? Ou queres que eu te relembre? Ai, meu Deus. Então eu vou dizer. Não sei. Era, se faz sentir, faz sentido. Pois é. Que giro. Eu não me lembrava. E quando me contaram que tu tinhas este quadro, eu disse assim, uau, isto é mesmo a Joana. Sim. É. Se faz sentir, faz sentido. Faz muito sentido para mim essa frase, porque faz-me sentir coisas. Passando a redundância. Exato. Sim, é esta minha prioridade nas emoções. Sem dúvida. Tu queres deixar o que é que tu gostarias de deixar assim ao mundo? Que mensagem? Durante a minha vida ou aqui e agora? Que sentes? Que sentes? Acho que esta história de procurarmos realmente conectarmos com quem realmente somos é um desafio brutal. Se todos nós tivermos um bocadinho disso, acho que o mundo é um lugar completamente diferente. Já dizia o Dalai Lama que se nós ensinássemos meditação, ou seja, conexão connosco, a todas as crianças de 8 anos, a guerra acabaria em uma geração. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar o nosso melhor, dar o exemplo. Sim. Bom, Joana, olha, obrigadíssima por ter estado aqui, obrigadíssima por estreares comigo este programa. E olha, que continuas a ser essa mulher extraordinária que és. Obrigada. E que concretizes todos os teus projetos e sejas os vários chapéus que tu és, porque é assim que é giro e é bom viver a vida dessa forma. E vou estar aqui ao teu lado para torcer por ti. Obrigada por esta partilha. Obrigada. Espero que toda a gente nos tenha ouvido e visto, que saiam daqui um bocadinho tocados. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Obrigada.